Gente, por enquanto, nada no YouTube ainda. Então, é que ela pediu uma coisa pra mim e eu tô tentando achar o que ela pediu. Mas peraí que eu vou achar. Só um momento, gente. A gente já inicia a transmissão e aí a gente pode começar. Querem que eu verifique? Vamos gravar, Camila? Já deu aí? Sim, sim, vamos gravar, professor. Tá no YouTube já? Vou iniciar a gravação aqui também. Ah, tem que ser a Luana iniciar a gravação. Ari, me manda o link da transmissão do YouTube, por favor. Luana, você pode iniciar a gravação? Porque como foi você que criou o link, eu não consigo iniciar aqui, por favor. Eu não tô conseguindo achar também, por favor. Como eu vou ficar de monitor? Não, Luana, a gente não tá te ouvindo. Você consegue pôr a gravação? Tá. Então tá tudo certo com a transmissão no YouTube, né? Podemos começar? Ixi, não tá não. Cami, eu só não tô conseguindo acessar a transmissão. Se alguém puder me mandar o link oficial, tipo, o Então, link. é o que a gente tá tentando resolver aqui, bruxão. Só um Tá. minutinho, Desculpa, só um minutinho. Ariane, perdão. Não, de boa. Aqui, ó, me falaram que no Dalaco já tá transmitindo. Tá faltando no Dalafac. Só um momentinho, gente. Já a gente começa. Sim, Luana, no Dalaco falaram que já está aparecendo. Só no Dalafac ainda não. Certo. O Chinei tá dizendo que não dá para que não tá dando não tá dando acesso a mais de uma conta. Ele tá perguntando se não pode ser para ficar só na Laco. Ah, não, sem problemas. Então a gente Mas aí, se for ser na Laco, eu transmito pela Laco, não dá certo? Pode ficar de monitor da Laco, então. Tá, Não, então então me manda o link pela da Laco, o Ari, por favor. aqui, ó, vou mandar aqui no chat. Deixa eu só conferir se tá tudo certinho. Espera só um minutinho, gente, por favor. Tá. Podemos começar então? Pessoal, tudo pronto? Então tá bom, gente. Boa noite, né? Perdão aí as questões técnicas. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos no nosso evento. E especialmente a das nossas palestrantes, né? A doutora Érica e a doutora Ana Célia. Gostaria também de agradecer aos nossos professores aqui presentes, o professor Camilo, a professora Audrey, bem como os nossos professores, né? A Mirella, o professor Edmarlon, a professora Graziella, que estão sempre aí nos auxiliando no caminhar da Liga, tá?
Então, assim, hoje nós vamos finalizar o nosso ciclo de estudos do sistema dérmico com a palestra da doutora Érica, de queimaduras de 3º grau, e depois com a fala da doutora Ana Célia, que está no centro cirúrgico agora, e veio gentilmente aqui conversar com as nossas ligas. Então, com isso, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Só vou dar um avisinho, a gente vai ter o forms de presença, tá bom? Vai ter uma palavra-chave que eu vou falar no final da palestra. E aí, as dúvidas vocês podem ir mandando no YouTube, no chat do YouTube, que o Pedro vai estar recolhendo e vai passar aqui para a gente falar para as doutoras, tá bom? Então, o forms vai ser passado no final, vou falar a palavra-chave no final, e a gente vai poder falar as dúvidas aqui para ela, conforme vocês vão mandando lá no YouTube, no final da palestra, tá bom? Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Audrey, fazer a apresentação das nossas palestrantes, e desejar uma boa noite e um bom estudo para todos. Boa noite, muito obrigada, querida Camila, que é a presidente da LAFAC, Ariane, presidente da LACO. Aproveito para estender meus parabéns às duas ligas, né, com essa equipe formidável. A LACO é a Liga de Ciências Cosméticas, que tem como coordenadora eu, professora Audrey, e co-tutora a professora doutora Mirela Mello, e a LAFAC é a Liga de Farmacologia e Clínica, que tem o professor doutor Camilo Guidoni, bem como os farmacêuticos conselheiros, professor doutor Edmar Longirotto e professora doutora Graziela Ceravolo. Ambas as ligas são da Universidade Estadual de Londrina e foram fundadas em 2020 como projeto de ensino por discentes e docentes do curso de farmácia. E hoje damos continuidade ao último dia do ciclo de estudos do sistema dérmico, em conjunto com as duas ligas, com a discussão do caso clínico queimadura de 3º grau. Nosso evento está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube, inclusive nessa sala, para não diminuir o sinal, né, da internet, então estamos em pequeno número. A doutora Érica Mimura é graduada em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, tem residência médica em cirurgia geral pela UEL, residência médica em cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Londrina, é especialista em nutrologia pela BRAM, tem mestrado em medicina pela UEL e doutorado em ciências da saúde também pela UEL. É plantonista da unidade de terapia intensiva e do Centro de Tratamento de Queimaduras da UEL, desde 2007. Também professora adjunto B do Departamento de Clínica Médica da Universidade Estadual de Londrina, na disciplina de Clínica Médica e Semiologia. Já vou apresentar a doutora Ana Célia, né, com a participação especial, que é médica cirurgiã plástica com graduação em medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, é especialista no serviço de cirurgia plástica pela rede de Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, é especialista em transplante capilar e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também especialista em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina de Catanduva, em São Paulo. Bom, e assim, com muita alegria e com muita honra, eu abro o nosso evento, iniciando pela doutora Érica. Muito obrigada, doutora Érica. A palavra é toda sua. Então, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, através da Camila, que entrou em contato comigo. É sempre um prazer poder participar de um evento assim. E eu estava comentando, né, que a gente ficou um tempo sem dar aula presencial e sem participar de congressos, enfim. Então, a gente está meio enferrujado, né? Mas eu espero trazer um pouco do conhecimento que a gente tem aqui do paciente queimado, e daí depois, posteriormente, abrir para, se alguém tiver alguma dúvida, a gente poder esclarecer. Mas muito obrigado pelo convite. Tá ok aqui a apresentação? Posso iniciar? Então, vamos lá. Bom, então, quando a Camila me chamou, né, para a gente iniciar essa fala sobre queimadura de 3º grau, eu tive uma certa dúvida, né,
como que eu ia falar para vocês sobre a queimadura de terceiro grau. Nós já vamos entender isso aqui melhor. Na verdade, quando a gente fala de queimado, o que é a queimadura, né? A queimadura é uma ferida traumática, e ela vai ser causada por diferentes agentes térmicos, químicos, elétricos, radioativos, né? Tem uma epidemiologia importante, a gente tem quase aí 1 milhão de acidentes de queimados por ano no Brasil, sendo que 2/3 desses acidentes vão ocorrer no ambiente domiciliar. Felizmente, estamos bem perto aí da data onde se celebra o Dia da Prevenção de Queimadura, agora dia 6 de junho, né? E isso é uma coisa que a gente fica muito triste, porque a grande maioria, mais de 50% das vítimas são crianças, e o tipo de acidente é por líquido superaquecido. Então, dentro dessas causas de queimadura, a gente tem desde vapor, temperatura, água, chama, eletricidade, a radiação, agentes químicos, né? E até mesmo agentes biológicos ou vegetais podendo causar a queimadura. A fisiopatologia é uma coisa já bem estudada e bem conhecida. Então, a gente vai ter agressão tecidual, tá? Isso leva à exposição do colágeno e a liberação de substâncias vasoativas. Com isso, nós vamos ter, então, a liberação de mastócitos, histamina, ácido nítrico, cininas e ativação da cascata do ácido araquidônico, que vai levar inicialmente a um grande aumento da permeabilidade capilar. E isso levando a um extravasamento de plasma, eletrólitos, proteínas, e levando o paciente inicialmente a fazer esse quadro de um grande extravasamento, tá? Então, a fisiopatologia do burn shock, ela já é bem conhecida, então a gente vai ter uma resposta inflamatória sistêmica, lembrando que a queimadura é a maior resposta inflamatória sistêmica que pode acontecer no corpo humano. Isso com alterações na microcirculação, perda de eletrólitos, a formação de um intenso edema, hemoconcentração, né? Levando à diminuição do débito cardíaco com um choque hipovolêmico rapidamente estabelecido se nós não tivermos atuação adequada num tempo correto. E isso também levando também a um choque no nível celular. E o burn shock, antes que a gente dominasse bem a questão da hidratação do paciente queimado, era o principal responsável pela morte do paciente, muitas vezes já nas primeiras 24 horas. Quando a gente recebe um paciente no CTQ que ficou, às vezes, 1, 2 dias num outro serviço e não foi corretamente ressuscitado, a gente já observa que esse paciente chega para a gente com vasopressor, com drogas vasoativas, e já chega muito pior do que se ele tivesse sido atendido por profissionais que compreendem melhor a fisiopatologia. Então, dentro dessa classificação, aí tem essa situação de nós termos na cabeça que sempre a queimadura vai ser classificada por profundidade. Essa é uma forma de classificação. Então, nós temos a queimadura de primeiro grau, é aquela clássica queimadura daquele primeiro dia que a gente chega na praia, né, que esquece de passar filtro, fica com preguiça, né, então ela é uma queimadura rosa, não sangra, geralmente é seca, né, não passa da epiderme, ela vai ser dolorosa e permeada, e esse paciente normalmente não vai chegar na emergência. Então, o colega lá que tomou uma cervejinha, ficou na beira da praia, dormiu em cima, dormiu sem passar filtro solar, ou essa região só epidermeada, aquele ardido. O segundo grau já vai atingir uma maior profundidade da pele, vai atingir a derme, vai haver a presença de bolhas, vai ser rosada, epidermeada, dolorosa, pode apresentar cura espontânea no segundo grau mais superficial, mas existe a possibilidade de formação de cicatriz. Então, geralmente, a gente vai ter a presença de bolhas, né? O paciente já se apresenta para nós com essas bolhas. E o terceiro grau, que foi o que a Camila tinha me pedido, né? Então, no terceiro grau, vai haver um comprometimento de todos os apêndices da pele, tá? E muitas vezes, naquele momento inicial, às vezes não tem dor, porque até a destruição dos receptores nervosos, às vezes é uma cor brancacenta, amarela, marrom, essa tipo de queimadura não vai cicatrizar espontaneamente e vai necessitar
de enxerto. Então, aqui, claramente, um paciente com essas queimaduras de terceiro grau, numa extensão considerável. E o quarto grau, inclusive havia no início da solicitação da palestra que a gente falasse de terceiro e quarto grau. Aí eu pedi para tirar o termo quarto grau, porque nós praticamente não utilizamos isso na nossa prática clínica, utilizar esse termo de quarto grau. Quando você tem o quarto grau, ocorreu uma necrose total, o tecido foi carbonizado, é um tecido enegrecido, né? Então, a gente vai ter uma área de um intensa comprometimento dos tecidos, e muitas vezes, quando é muito aqui, só um segmento pequeno, mas isso pode ser, na grande maioria das vezes, se você tem um paciente que foi carbonizado, é incompatível com a vida. Muitas vezes, ele vai morrer lá no local do evento da queimadura. Ou, se ele chega para nós com um membro, um segmento carbonizado, muitas e muitas vezes vai ter uma necessidade de amputação. Então, a gente acaba não tratando, propriamente dito, esse tipo de queimadura. O quarto grau, muitas e muitas vezes, ou ele foi incompatível com a vida, ou se for um segmento menor, muitas vezes vai cursar com a amputação. Na prática, por isso que eu falei de toda essa introdução, o achado mais frequente é que no mesmo paciente exista diferentes graus de queimadura. Então, tem lugar que a gente vai ter só hiperemia, tem lugar que a gente vai ter bolhas rotas, tem lugar que a gente já vai ter um terceiro grau, né? E muitas vezes a verdadeira profundidade da queimadura não vai se demonstrar de imediato. Onde for bolha, a gente vai para um segundo grau, mas muitas vezes um segundo grau pode se aprofundar ainda mais. Então, é muito difícil a gente falar que a gente vai cuidar do paciente somente com a queimadura do terceiro grau. Por quê? Porque também a gente classifica a queimadura quanto à gravidade. Então, as queimaduras leves, elas vão compreender o primeiro grau em qualquer extensão, o segundo grau em menor que 10%, e o terceiro grau em menor que 2% da superfície. Geralmente vão ser tratadas ambulatorialmente e raramente vão complicar. As queimaduras moderadas, veja que aqui, se eu tiver um paciente, não necessariamente precisa ser terceiro grau. Se ele for um segundo grau entre 10% e 20%, ou um terceiro entre 3% e 5%, veja, é uma área pequena, esse paciente vai necessitar de um acompanhamento diário, preferencialmente internado, embora o terceiro grau, que nesse caso seja uma área pequena. Já as queimaduras graves, que são aquelas que a gente está acostumado a lidar, principalmente dentro não no CTQ, mas aí dentro da UTQ, da UTI do queimados, é quando a gente vai ter um segundo grau em maior que 20% da superfície corpórea, ou um terceiro grau maior que 10%, veja, não é nem tão extenso assim. E muitas vezes há uma sobreposição dessa situação. A gente tem muitas vezes um paciente com, por exemplo, 25%, 27%, 30%, e as áreas estão distribuídas dentro do mesmo paciente. Ele vai ter queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. Então, por isso, o que vai influenciar no prognóstico não é exatamente se ele tem ou não tem somente o terceiro grau. O que vai influenciar no prognóstico? Qual foi a extensão, né? Qual foi a profundidade dentro dessa extensão? Qual foi o agente causal? Há patologias pré-existentes? Houve traumas associados à queimadura? Houve uma explosão de carro? Teve uma fratura? Ficou preso num ambiente confinado? Inalou fumaça? Né? Teve queimaduras em áreas especiais, face, grandes articulações, extremidades, genitais. É paciente em extremos de idade? Isso a gente já sabe pela literatura e, infelizmente, pela prática clínica, que o paciente com menos de 2 anos ou mais 65 anos acaba sendo um grupo de risco com a maior letalidade. Muito bem, então, quando esse paciente, aí então a gente já entendeu que ele não é só terceiro grau, ele não pode ser uma área pequena, mas pode ser uma região nobre, né? Então, muitas vezes esse paciente já vai ser encaminhado para o atendimento hospitalar. Lembrando que queimadura é trauma, então a gente vai só passar rapidamente aqui, que não é o objetivo da aula. O paciente, ele vai ser avaliado no ABCD do trauma, então, vias aéreas,
esse paciente queimou os pelinhos, né, do nariz, ele tem um escarro carbonado, ele ficou preso durante a queimadura, não conseguiu fugir, teve alguém que morreu lá no evento da queimadura, teve inalação de monóxido de carbono, e sempre a gente vai intubar esse paciente sempre que necessário, e sempre o paciente vai ficar com O2 úmido. Para ele respirar, existe alguma coisa que está impedindo, veja, aqui é uma queimadura do tronco muito grande, circunferencial, ela está comprimindo os músculos respiratórios. Então, a gente inicialmente já faz aqui uma escarotomia para liberar a mobilidade para o paciente poder respirar. Então, queimaduras circunferenciais, né, a gente já ausculta, vê se esse paciente não tem broncoespasmo, nós vamos imediatamente já providenciar a parte circulatória, fazer o volume, esse 2.000 por adulto, geralmente o paciente vai vir da ambulância, né, quem atendeu ele lá, o pronto atendimento, o SAMU, o SEAT, já traz ele pra gente com esse volume. E sempre a gente tendo em vista que a gente quer que esse paciente tenha um débito urinário satisfatório. Uma forma da gente saber se o paciente está sendo bem hidratado é se ele está tendo diurese, e, obviamente, isso precisa ser quantificado. Ele tem alguma alteração do nível de consciência, ele teve um trauma craniano, ele desmaiou, ele pulou de uma altura para poder fugir da queimadura, então sempre descartar traumas associados. A queimadura, ela é secundária, né, num sentido de, se eu tiver um trauma craniano, uma fratura exposta, primeiro eu vou resolver isso, fez uma lesão de abdômen, bateu o carro, fez uma lesão hepática, uma lesão esplênica, primeiro eu vou resolver isso, primeiro eu vou resolver as coisas que vão pôr imediatamente em risco a vida. E vou expor, remover as bolhas, remover as roupas, deixar as bolhas inicialmente, que aí a gente vai fazer isso lá dentro do CTQ, não aplicar nenhum tipo de agente antisséptico, clara de ovo, pasta de dente, babosa, né? Não fazemos profilaxia antibiótica, a gente aguarda a evolução e vai seguindo esse paciente com culturas. Retirar anéis, relógios, joias, porque o paciente vai extravasar, vai edemaciar, e se ele tiver com um anel, depois ele vai fazer uma isquemia do dedo, enfim. E já vamos deixar esse paciente cabeceira elevada. Então, a hidratação, como o nosso paciente queimado faz o burn shock, a hidratação é fundamental, baseado na fisiopatologia, para a gente manter esse paciente vivo. Então, a hidratação é feito um cálculo baseado na área queimada. Geralmente, se faz essa regra dos 9, muitos pacientes que vêm de fora vêm para a gente com essa regra, que obviamente a gente não decora, mas enfim, ela tem a divisão da superfície por tronco, né, então 18% no tronco, 8% em membros superiores, membros inferiores mais 18, enfim, se for adulto, se for criança, ou se for bebê. Esse cálculo é muito impreciso. Dentro do queimado, o cirurgião plástico vai partir para um cálculo mais preciso da área queimada, que também é uma outra coisa que a gente não decora, a gente usa o nosso gráfico para saber, e aí a hidratação é feita com base no peso do paciente e a superfície queimada. Então, para qualquer paciente que tenha queimadura acima de 20% da superfície corporal, descartando o primeiro grau, e criança que se queimar mais que 10%, já é necessário que a gente faça uma reposição volêmica. Lembrando que por conta daquele monte de ativação, por extravasamento, pelas alterações na microcirculação, 1/3, 1/5 só do volume infundido vai ficar na circulação dentro das primeiras 2 horas, o resto vai extravasar. Então, é por isso que o paciente choca, porque ele extravasa, ele edemacia, mas dentro da circulação ele está hipovolêmico. E aí, esse líquido vai extravasar para o espaço intersticial. Dentro do volume que nós vamos utilizar, nós temos o cloreto de sódio ou Ringer lactato. Depende das circunstâncias, né? No início do CTQ, a gente usava bastante o Ringer, a gente ficava preocupado, enfim, mas depois a gente já se acostumou, então, se precisar, a gente faz com o que tiver. Tanto faz o Ringer quanto o cloreto de sódio. Dentro das fórmulas, então, que a gente utiliza, sempre uma fórmula vai ser utilizada como um ponto de partida. O que significa isso? Eu faço o cálculo, peso do paciente, vezes a superfície corporal, vezes de 2 a 4 ml, tá?
E isso, a fluidoterapia, ela é um procedimento dinâmico. A gente sempre vai fazer um olho no peixe e um olho no gato. Toda vez que a gente vai em congresso de queimadura, eles falam que só precisa de 2 neurônios para hidratar o paciente queimado. Um vai olhar para o soro e o outro vai olhar para a diurese, para o xixi, né? Então, a fórmula mais utilizada, isso quando eu fui aluna, quando estudei lá em 1900, gente, já era o Parkland, tá? Então, de 3 a 4 ml de Ringer lactato, vezes o peso do paciente, vezes a superfície corporal. Esse volume, a gente infunde a primeira parte nas primeiras 8 horas e a outra, né, a outra metade nas próximas 16 horas. Antigamente era assim, você chegava, fazia essa conta, dava metade nas primeiras 8 horas e metade nas próximas 16 horas. O que acontecia? Às vezes esse volume estava superestimado, ou às vezes esse volume estava subestimado. Hoje a gente já tem entendimento suficiente para ver que isso é um ponto de partida, tá? E que a gente, na verdade, precisa manter o débito urinário entre 30 e 50 ml hora para adultos e 1 ml quilo hora para as crianças. Sobre a solução hipertônica, isso é uma mistura, tá? Que é feita com NaCl e soro fisiológico, e com isso você pode administrar um volume menor, né, dessa infusão por 30 minutos. Eu vou falar sinceramente para vocês. Eu vi utilizar isso dentro do CTQ, uma pediatra usava isso em crianças, tá, para tentar diminuir o volume da necessidade de reposição volêmica, e já vi fazer isso em emergências, né, então às vezes SAMU, SIAT, lá no evento da queimadura, faz isso para o paciente. No CTQ, praticamente, em adultos, eu não me recordo da gente ter feito isso, tá? E teria uma vantagem que você diminuiria o volume necessário para expandir esse paciente, tá? E seria indicado em queimaduras de face, com alto risco de edema, insuficiência respiratória. Na verdade é o seguinte, se o paciente queimou face e está com risco de fazer insuficiência respiratória, entuba, porque não adianta você ficar segurando ele com volume, que isso não vai resolver o problema dele. Queimaduras circulares de extremidades para evitar escarotomia, também nunca vi isso acontecer, tá? Mas, eventualmente, um paciente muito chocado num pré-hospitalar, eu já ouvi de fazerem essa solução hipertônica. E isso aqui, do aumento da permeabilidade capilar e o aprofundamento da queimadura, foi um grande avanço para a gente poder tatear o tanto de volume que a gente vai dar para o paciente, porque esse fluid creep, que é um evento que acontecia frequentemente e a gente não sabia. Qual que era a ideia? A gente dava volume indiscriminadamente, porque a gente não ficava atento a essa situação. Aqui o cinza representa a área queimada, é a lesão da queimadura. E entre o que queimou, no local que foi queimado, vai ocorrer uma necrose dos vasos sanguíneos, existe uma coagulação, necrose por coagulação. E entre essa área que está certamente queimada e a área que não está queimada, existe uma região que a gente chama de zona cinza, tá? Onde os vasos sanguíneos, eles não foram comprometidos, eles não morreram, eles só estão lentos. Existe uma estase sanguínea. E o que se aprendeu dessa história do fluid creep? Se você der volume demais, você errou, superestimou a tua conta, o que vai acontecer? Os vasos sanguíneos que não tinham morrido ainda, devido ao aumento da permeabilidade capilar, do extravasamento de volume que ocorre na área queimada, esses vasos vão ser comprimidos, né, pela presença do edema, e você vai aprofundar a queimadura. Então, por conta disso, nós aprendemos a ser um pouco mais econômicos no nosso cálculo. Em vez às vezes a gente não sai de 4 ml por quilo, a gente sai de 2 ml por quilo, por área, né, 2 ml vezes o peso, vezes a área queimada, e vai acompanhando a evolução do paciente. Quanto ele está tendo de diurese? Se a diurese for abaixo do esperado, a gente faz bolos de volume, tá? E não mais a gente sair aí de volumes exagerados, porque no fundo a gente acabava prejudicando o nosso paciente. Muito bem. Então, ainda continuando e explicando por que eu vou falar disso, por que eu vou falar de queimaduras especiais? Porque muitas vezes o paciente, para ele ser grave,
para ele ser um paciente que vai estar monitorizado dentro de uma UTI, necessariamente ele não precisa, às vezes ele nem queimou com fogo, não queimou com álcool, né? Ele tem outras queimaduras que também fazem dele um paciente muito grave. As lesões inalatórias, então, ocorrem, então, quando o paciente fica confinado. Ele fica num local de incêndio, não consegue fugir, ou não consegue ou não quer fugir. Por exemplo, infelizmente, nos casos dos pacientes que tentam autoextermínio, né? E o monóxido de carbono vai se ligar à hemoglobina e vai impedir o transporte do oxigênio. Então, esse paciente muitas vezes vai chegar, ou está lá, foi socorrido, então ele está rouco, ele tem uma dispneia, ele tem tosse, ele tem sibilância, muita queimadura de face, queimadura dos pelos faciais, então se tiver barba, os pelos das vibriças nasais, queimadura de sobrancelha, né, do cabelo, já está tossindo ali no local, com aquele escarro, já saindo fuligem, escarro carbonáceo, pode ter estridor. Lembrando que aí, a gravidade é porque a gente não vai conseguir fazer as trocas, né, e aí o que vai acontecer? Esse paciente, ele pode fazer uma obstrução das vias aéreas, essa paciente aqui, ó, ela é impossível de você entubar um paciente que está com esse edema tão grave, tão violento, com a língua já demasiada. Essa paciente, obviamente, ela foi entubada antes de ficar desse jeito, né? Então, a gente tem inflamação, edema da hipofaringe, às vezes tem necessidade de fazer uma cricotireoidostomia, porque se tiver muito edema, a gente não consegue atingir a via aérea. Esse paciente vai precisar de O2 a 100% e lembrar que a gente muitas vezes vai entubá-lo antes dele apresentar edema. Eu já tive paciente que queimou lesão inalatória, ela não tinha nada de queimadura por fora, né, ela não tinha queimaduras externas, ela somente inalou, a casa pegou fogo, ela tentou salvar algumas coisas e inalou muita fumaça, mas não queimou nada de via aérea, ficou entubada com a gente dentro da UTQ. Então, a lesão inalatória sozinha já é indicativo de tratamento intensivo. Então, por exemplo, isso aqui na chegada, veja que a gente tem um raio-x já meio ruim, e em horas, isso em um dia, em menos de 12 horas, o pulmão já ficou totalmente velado, totalmente comprometido, um paciente que evoluiu gravíssimo, com ventilação mecânica, e infelizmente depois evoluiu a óbito. A presença de queimaduras químicas também é um indicativo de tratamento intensivo, tá? Lembrando que as queimaduras químicas, elas podem ocorrer tanto em ambientes domésticos, como ambientes de trabalho. Existe 11 milhões de substâncias químicas que podem gerar queimaduras. Existem os ácidos, e tem ácido que tem dentro de casa, ácido clorídrico, que vai limpar, produto para limpeza, removedores, limpadores de piscina, purificador em indústrias, né? Então, isso aqui eu deixei a foto sem cobrir o rosto, porque estava disponível na internet, tá? Então, uma modelo que foi atingida por ácido sulfúrico, veja que houve aqui, ela precisou fazer até uma área, possivelmente aqui algum tipo de retalho, enfim, mas como houve uma agressão, né, do que a pessoa era e como que a pessoa fica posteriormente. Queimaduras químicas, já vi paciente que estava transportando o ácido fluorídrico, que é o ácido que a gente usa para demarcar vidros, né, vidro de carro. E ele tem esse íon flúor, quando ele se liga com as proteínas, ele pode se ligar ao cálcio e magnésio, dando convulsões, tetania, letargia, vômitos, arritmias cardíacas. Lembrando que é preciso fazer um tratamento imediato, com lavagem abundante em água, ou água com gluconato de cálcio, injeção subcutânea e perilesional de gluconato de cálcio. Ocorreu esse acidente com um senhor que ele transportava esse elemento, ele era motorista de caminhão de uma empresa que transportava isso, e ele tinha injeção, ele sabia como é que fazia o antídoto, tá? Porque em alguns casos, o paciente, se ele queimar só 2% da superfície corporal, se não tratar em 3 horas, já pode ser letal, né, fatal. Então, é um paciente que ele era responsável por transportar esse elemento e ele tinha o antídoto com ele. Outras queimaduras químicas, né, as bases, hidróxidos, que podem estar presentes, inclusive, em líquidos e limpadores, né, então o paciente, quando ele tem uma queimadura química, esse paciente, ele tinha um misto, né, de queimadura por base e também derivado de petróleo. Então, aquele paciente, ele trabalhava numa empresa, né, e ele estava fazendo uma limpeza de um motor,
né? Então, lembrar que os compostos orgânicos, eles fazem lesão por contato, eles têm um alto efeito sistêmico, né? E aí eles podem causar lesões teciduais gravíssimas, lipidação, alterações respiratórias, hepáticas, renais. Esse senhor caiu sobre um tanque onde estava sendo feita uma limpeza de um motor e tinha vários compostos químicos e ele, infelizmente, também evoluiu a óbito. Então, sempre quando o profissional que for prestar atendimento tem que lembrar, usar roupas adequadas, ensacar as roupas, não jogar, primeiro varrer os excessos de pó, né, colocar em sacos plásticos, irrigar copiosamente, tentar identificar a substância e lembrar quem trabalha com esses elementos sabe exatamente, né, quem trabalha num laboratório que tem sódio, lítio ou potássio sabe que não pode misturar água, que pode entrar em combustão espontânea. Outro, né, o fenol, por exemplo, quando ele é diluído em água, ele vai ter um maior poder de penetração tecidual, que ele tem, então, precisa ser retirado com polietileno glicol. E, por fim, queimaduras elétricas, né? A queimadura elétrica, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, essa situação aqui do fofinho aqui brincando, botando a boca na tomada, e infelizmente a gente já viu também crianças pequenas, né, que estavam brincando em casa e ela vai levar um choque e queima a sua boca. Então ela vem com aquela marca da tomada na boca e isso já é o suficiente para a gente ter que internar, porque lembrando que a boca tem um efeito o que vai acontecer é que a criança pode ficar com microstomia, né, ou perda da função esfincteriana da boca, perde saliva, enfim. Então, as queimaduras elétricas, elas podem estar associadas a diferentes correntes, tanto corrente alternada, como a quantidade da corrente, né? Então, lembrando que, às vezes, quando o paciente sofre uma queimadura por corrente elétrica, ele pode morrer lá no local do evento, que ele vai fazer uma arritmia cardíaca fatal. Quando ele consegue chegar para o hospital, ele vai ter que ficar monitorizado, né? Pelo menos 24 horas ou até mais, depende do evento, principalmente da monitorização cardíaca, pelo menos 24 horas, mas muitas vezes acaba ficando na UTI durante mais tempo. Então, lembrando que às vezes a corrente elétrica não é nem corrente elétrica de tomada, nem fio. Às vezes o paciente leva um raio, né? Que também é uma passagem de corrente elétrica muito forte pelo paciente. Tá? E isso pode levar a um dano interno tecidual intenso, grande destruição tecidual, risco de rabdomiólise, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele perde a sensibilidade, perde a motricidade, tem necrose, isquemia distais, e às vezes esse paciente acaba evoluindo para amputação, escarotomias, fasciotomias, né? O paciente com queimadura elétrica precisa ter um débito urinário maior, então, o objetivo da hidratação visa uma hidratação mais vigorosa, para que a gente evite que esse paciente faça insuficiência renal, né, por aumento da lesão tecidual dos músculos, né, e daí vai ter deposição da mioglobina. Às vezes a gente pode colocar manitol no volume de fluido a ser administrado, tá, para tentar evitar a lesão renal por conta da queimadura elétrica. Bom, então, com isso, né, nós vamos definir quais seriam os critérios. Por que eu levo um paciente queimado para uma unidade de tratamento de queimados? E aqui, eu não estou falando da UTI ainda, eu estou falando só de internar no centro do queimados. Então, veja, se eu tiver queimadura de 3º grau, em qualquer extensão, queimou 1% da superfície, com 3º grau, precisa ser encaminhado. Queimaduras de 2º grau em adultos, mais de 20%, crianças, mais de 10%, ou seja, isso aqui seria uma queimadura moderada, né? Se tiver lesão de face, olho, períneo, mão, pé, grandes articulações, precisa ser encaminhado. Na queimadura elétrica, química, queimadura inalatória e presença de lesão circunferencial de tórax ou de membros. Então, realmente, queimadura não é brincadeira. No HU, como que o paciente vai ser atendido, então? O paciente, ele vai ter um atendimento inicial no pronto-socorro cirúrgico, né? Esse é o ideal, ele chega, vai abrir uma ficha, ou ele vem encaminhado pelo SAMU, ou ele vai ser encaminhado
por quem atendeu, enfim, isso antes do Covid, tá, gente? Agora eu não sei exatamente se teve alguma modificação. Se for feito, se o que a queimadura dele não é uma queimadura grave, não é uma queimadura que necessite grandes intervenções, ele vai fazer um tratamento ambulatorial. No tratamento ambulatorial, ele pode ser encaminhado para a UBS ou ele pode ser encaminhado para um retorno no CTQ para ser atendido pela cirurgia plástica. Se houver necessidade de internação, então tudo aquilo que eu falei, se for terceiro grau, se for lesão inalatória, lesão por produtos químicos, se for queimaduras moderadas em diante ou terceiro grau, então ele precisa ser internado. Nessa internação no CTQ, antes disso, nós precisamos avaliar se esse paciente teve lesões associadas. Ele sofreu acidente de carro, ele fez pneumotórax, ele fez trauma de crânio, ele quebrou a bacia, já teve, né, paciente que estava roubando fio de cobre, roubando literalmente, né, não pegando emprestado, roubando, e encostou na rede de alta tensão, só que quando ele estava fazendo isso, ele estava a 6 metros de altura, né, e aí, o que aconteceu? Caiu dessa altura, teve uma queimadura elétrica, porque encostou no fio de alta tensão, mas nessa queda, fraturou coluna, pode fraturar bacia, né, pode fazer uma lesão renal, porque teve uma queda, então sempre a gente tem que investigar, vamos descartar as lesões associadas, teve traumatismo medular, teve trauma craniano, e daí, posteriormente, esse paciente vai ser encaminhado ao plantonista da cirurgia plástica, que vai fazer a admissão desse paciente dentro do CTQ, na medida que a gente tiver vaga. Se não tiver vaga, ele fica internado no HU, fica no pronto-socorro, até que ele possa ter uma vaga no CTQ. Bom, então, dentro do CTQ, o que vai acontecer com esse paciente? O paciente já chegou, já foi indicado tratamento hospitalar. Dentro do CTQ, a gente vai coletar uma história, tá? E esse paciente já chegando, ele vai fazer um curativo, que a gente chama de balneoterapia, tá? Então, o paciente chega, tem uma sala específica, ele vai ser anestesiado pelo anestesista que a gente dispõe, tá? E ele vai tomar um banho. Esse banho visa nós tirarmos as bolhas, se tiver alguma fuligem, alguma coisa, esse banho inicial. E aí, é feito um curativo, né, oclusivo, o paciente vai ficar embrulhado com esse curativo. Esse curativo, então, é realizado com analgesia, a gente lava com soluções degermantes, clorexidina ou PVPI, tá? Já na chegada, a gente sempre faz profilaxia do tétano para os pacientes que têm um passado vacinal desconhecido ou irregular, e já começamos com profilaxia para hemorragia digestiva, então a gente já vai colocar um bloqueador de bomba. Embrulhou o paciente, tirou ele, já fez o banho, tudo vai encaminhar ou para a enfermaria, se for um caso mais tranquilo, ou para a UTI, se for um caso que necessite de monitorização intensiva, tá? Bom, então, nesses 14 anos praticamente que existe o CTQ foi inaugurado, se eu não me engano, dia 10 de agosto de 2007, tá? Bom, então, quando começou o CTQ, aonde que a gente buscava as informações? Como que nós vamos atender esse queimado? O que a gente vai fazer com esse queimado? Houve cursos, né, a Sociedade Brasileira de Queimaduras veio pessoalmente, inclusive veio até o presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras naquela época. Existe um curso que se chama CNNAQ, que é Curso Nacional de Normativas do Atendimento ao Queimado. Nós que trabalhamos lá, fizemos esse CNNAQ lá no começo, posteriormente a gente fez já um outro para se reciclar num congresso em 2018, mas o que a gente foi procurar aprender é o seguinte, o que tem na literatura, o que se sabe do queimado? No queimado da literatura, se vocês procurarem, vocês vão ver o atendimento nas primeiras 24 horas, resposta inflamatória, libera isso, libera aquilo, o paciente fica extravasado, ok, isso é as primeiras 24 horas. O que eu vou fazer com esse paciente que fica internado 2, 3 meses lá dentro? A gente ficou muito tempo para aprender o que fazer com eles depois das primeiras 24 horas. Quando você vai na literatura e pega, né, por exemplo, a Burns, que é uma revista que é referência para a gente, você vai ver que no país desenvolvido existe muita tecnologia. Existe curativo tecnológico, curativo com prata nanocristalina, existe matriz dérmica, né, existe banco de pele. O paciente queimado, um paciente com, sei lá, 40%, 50% de queimadura, ele tem todos os recursos possíveis
para que ele tenha um rápido restabelecimento, né? Eles falam em retirar toda a queimadura em dentro de 24, 48 horas, coisa que para nós é impossível, né? Os tempos de internação e as taxas de recuperação fora do Brasil, elas não são comparáveis à nossa realidade. E isso fez com que a gente ficasse num limbo, até que fomos aprendendo gradativamente, né? E aqui eu queria mostrar para vocês que a gente tem diferenças entre uma UTI comum e uma UTI de queimados. E isso é fundamental. Primeiro começa pelo paciente, né? E o que nós vamos ter? O tempo de permanência. É comum um paciente queimado ficar 2, 3 meses, às vezes na UTI, né? A traqueostomia precoce é uma situação que a gente acaba fazendo com menos, né, UTI normal, vamos dizer assim, entre 14 a 21 dias, já indica tráqueo, às vezes o paciente consegue ser estubado com 17, 18 dias, a gente acaba fazendo até antes de 14 dias, né, depende da extensão, depende do comprometimento das vias aéreas, né, e a ventilação mecânica no nosso paciente muito prolongada. A resposta ao trauma no nosso paciente queimado, ela é continuada, por quê? O paciente chegou, tomou banho, queimou hoje, já iniciou a resposta ao trauma. Tomou banho, faz mais lesão tecidual. Fica com curativo. Amanhã ele vai fazer um outro banho, porque o banho é diário. Quando ele fizer um outro banho, ele está tendo um outro trauma, porque a gente esfrega em cima da área queimada. Daqui 3 dias, ele vai fazer um desbridamento cirúrgico. A gente vai fazer um outro trauma. Então, na verdade, o paciente queimado é submetido a múltiplos eventos, né? Diariamente, ele está sendo submetido a múltiplos eventos, procedimentos, desbridamento cirúrgico. Todo dia ele tem alguma coisa, ou ele vai tomar banho, ou ele vai fazer desbridamento, ou ele, se ele estiver enxertado, aí ele vai ficar sossegado 2, 3 dias, que é o tempo que a gente espera para ver se o enxerto pegou ou não, né? E lembrando que na balneoterapia, esse banho, né, que eu me refiro, muitas vezes a gente vai acabar utilizando o curativo mais barato que é disponível, que é a sulfadiazina de prata. Lembrando que alguns pacientes, com o uso da sulfa, acabam fazendo leucopenia, alguns pacientes têm alergia, né? Nós temos, infelizmente, umas altíssimas taxas de infecção, porque o paciente queimado é imunodeprimido. Por conta de todos esses eventos que estão acontecendo, existe uma diminuição da imunidade do paciente. E nós usamos um número elevadíssimo de hemocomponentes. O nosso paciente, às vezes, em um banho, ele perde 1 unidade de hemácias, né? Ele tinha um HB de 7, foi tomar banho, volta com HB de 6. Então, é muito frequente a gente ter que utilizar hemocomponentes. Continuando com a diferença entre os nossos pacientes e os outros pacientes das outras UTIs, nós utilizamos muito analgésico, né? O nosso paciente, ele come fentanil com farinha, né? Por conta de procedimentos no leito, procedimentos cirúrgicos, né? É um paciente que vai estar constantemente exposto a procedimentos dolorosos, né? Então, é um paciente que acaba ficando com aquela dor crônica, né? Um paciente que tem hipoalbuminemia por conta do extravasamento de proteínas, por conta da área queimada. A área queimada, enquanto estiver exposta, permite o extravasamento de proteínas. Então, é normal a gente ter paciente com hipoalbuminemia, albumina de 0,9, 1,0, né? E isso, lembrando que vai alterar o volume de distribuição de inúmeras drogas, né? Lembrando que, por exemplo, né, só para citar aqui uma delas, a vancocinemia dos nossos pacientes está sempre baixa, né? O nosso paciente atinge a vancocinemia adequada utilizando muitas vezes 1 grama de vancomicina de cada 6 horas, né? E lembrando também que a gente tem uma mortalidade bem elevada, o que acaba deixando o tratamento, né, mais complexo, porque a gente tem que lidar com essas perdas, né? Então, quem teve a oportunidade, não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ver a prescrição do paciente queimado, quando tiver a oportunidade, eu acho que poderia dar uma olhada, vai observar que a gente usa, então, uma dieta hiperproteica, que inclusive no sistema do HU está escrito dieta especial para queimados, de tão hiperproteica e tão específica que ela é para os queimados, né? Nós utilizamos o soro de manutenção durante o jejum, ou seja, o nosso paciente nunca pode ficar hipoglicêmico. Por quê? Isso é uma coisa que nós descobrimos com muito sofrimento também, né, com suor e lágrimas, que o nosso paciente, o tecido cicatricial, o tecido que vai fazer o reparo da queimadura,
ele não pode ficar sem açúcar, porque se ele não tiver fonte de glicose, ele vai queimar proteína para arrumar a glicose, ele vai fazer uma quebra das proteínas. Então, a gente não deixa mais o nosso paciente em jejum. Se ele ficar em jejum, que não pode receber dieta porque vai fazer cirurgia, ou vai fazer um procedimento, ou desbridamento, que seja, nós deixamos um soro de manutenção. Existe imunonutrientes que a gente acaba utilizando, ácido fólico, complexo B, tiamina, vitamina C, sulfato de zinco, isso, são 5. E isso também no sistema da UEL está escrito lá, imunonutrientes para queimados. Né, a gente acaba utilizando isso praticamente para todos os pacientes. Os pacientes que tiveram lesão das vias aéreas ou lesão inalatória, usam heparina inalatória. Então, a gente tem que fazer uma diluição, né, onde o paciente vai fazer inalação com heparina, porque se sabe que a heparina vai facilitar a recuperação das vias aéreas quando elas são comprometidas. O paciente inalou fumaça, ele é obrigatório a gente deixar ele com heparina inalatória. E quando a área queimada é muito grande, acima de 20%, 25%, ou tem muito terceiro grau, ou tem comprometimento de face, ou aquele paciente que você já deu um volume no Parkland com 4 ml, e mesmo assim ele não está tendo diurese, ele está estabilizando, após mais ou menos 18 horas do evento da queimadura, em alguns casos a gente já prescreve albumina, ou em outros casos após as primeiras 24 horas, para poder fazer com que o paciente tenha uma expansão volêmica mais adequada e diminua o risco desse paciente chocar eventualmente, mas podemos fazer também albumina, se tiver necessitando de droga vasoativa, a gente faz para diminuir a necessidade de volume desse paciente. Muito bom. Então, gente, bastante informação, aula, né, tensa, um monte de informação, um monte de coisa meio deprê, mas vamos lá. Nesses 14 anos de atendimento ao queimados, a verdade é uma só, né, a gente ainda está aprendendo. Nós tivemos a oportunidade de participar de congresso brasileiro com presença de colegas americanos, gente que está muito na nossa frente, né, e eles tentando passar para a gente essa situação, o que você faz depois das primeiras 48 horas, né, e na verdade, eu acho que a gente aqui, a gente sofre porque esses curativos tecnológicos custam muito caro, o banco de pele existe, nós temos, quem acha que nos serve, se eu não me engano, é Porto Alegre, né, então, a gente tem algum tanto de tecnologia ou algum tanto de recurso que a gente pode utilizar? Tem, mas ainda é muito duro, a gente sofre bastante para lidar com o queimado e a gente perde muito paciente ainda, tá? Então, é isso que eu tinha para falar. Não sei se eu, acho que não, né, foi dentro do tempo. É isso, explicar aqui que essa foto aqui, isso aqui é uma campanha de prevenção de queimaduras de algum ano aí, 2011, né, e aí a gente foi no terminal urbano, e ninguém queria parar para receber as orientações da gente, aí eu vesti de queimado, né, pus ali uma roupinha, e fui lá para tentar fazer as pessoas prestar atenção na gente. E é isso, pessoal. Obrigada. Doutora Érica, muitíssimo obrigada pela brilhante palestra, explicação sensacional. E, né, assim, é uma honra tê-la presente no nosso evento. E agora eu passo a palavra para a doutora Anacélia, que inclusive tem muita experiência, até como, né, Ana, como paciente, como médica, cirurgiã plástica. Então, a palavra é toda sua. Prof, eu só tenho uma pergunta. Ah, sim, Pedro, pode perguntar. Primeiramente, doutora Érica, foi perfeita a palestra, foi incrível, maravilhosa. Eu só tenho uma pergunta, que é a seguinte. Quando a senhora falou que, tipo, desculpa, deu uma coisa na garganta. Quando tem uma cirurgia, alguma cirurgia de reimplante, né? Tipo, alguma cirurgia de reimplante mesmo, né? Enxerto. Amputação? Isso, enxerto. Isso, obrigado. Enxerto.
É obrigatório o uso de algum oligosacarídeo ou algum sumiu a palavra, perdão, que a senhora falou. Então, na verdade, é o seguinte, eu não faço os procedimentos, né? Eu não sou cirurgiã plástica. Quando o nosso paciente vai ficar em jejum por algum motivo, que ele precise ficar em jejum, né? Ou ele vai fazer o procedimento, ou ele vai fazer o desbridamento, ou ele vai só tomar banho. O paciente não pode tomar banho, se ele estiver estubado, ele precisa ficar em jejum, porque ele vai tomar uma anestesia geral, né? Isso. Então, ele vai fazer esse banho, por exemplo. Eles teriam que ficar em jejum. Mas a gente, assim, observando o comportamento deles, a gente decidiu, ele pode ficar em jejum via oral, ou ele vai ficar de jejum do que ele está recebendo pela dieta enteral, pela sonda enteral. Mas a gente não deixa ele sem receber um soro de manutenção. Nosso paciente então pelo soro de manutenção ele pode ficar. Ele vai receber glicose. Eles recebem glicose e recebem se não tiver com nenhum desvio do sódio, a gente coloca sódio, é um glicosado a 10%, né? 1.000 ml, eles recebem 80 ml hora, tá? E aí a gente... Era essa a minha dúvida. Isso, a gente... sumiu a palavra. A gente não deixa o nosso paciente sem receber nada de glicose. Nunca acontece isso. Porque então, o nosso paciente... Então, caso ele, ele vá receber, um banho ou um debridamento, ele vai receber um soro glicosado. Vai. A gente não deixa nenhum paciente nosso sem esse soro, jamais. Se ele veio do procedimento, ainda não está comendo, não conseguiu ligar a dieta enteral, porque ele está sonolento, ele fica com soro de manutenção o tempo todo. A gente não deixa o nosso paciente ficar hipoglicêmico. Muito obrigado, doutora Érica. Muito obrigado, muito obrigado. Era essa a minha dúvida. Desculpa o atrapalho da palavra. Imagina. Ana. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Audrey, que me fez um convite tão honroso ontem para estar participando com vocês dessa liga. Espero contribuir um pouco. A minha história com a cirurgia plástica é uma história de amor, a Audrey sabe. Eu fui uma paciente grande queimada com 3 anos de vida. O meu berço pegou fogo. E desde então, eu fiz vários procedimentos cirúrgicos. Eu fui uma paciente grande queimada até os 15 anos de vida. E quando eu fiz 15 anos, tive alta, né, do meu médico, cirurgião plástico, foi um anjo na minha vida, junto com a equipe toda maravilhosa que me atendeu. E eu resolvi que eu ia ser médica e ia ser cirurgiã plástica. Enfim, estou eu aqui, né, médica, cirurgiã plástica. No momento não trabalho com queimado, mas já trabalhei bastante. Num centro enorme, na rede FEMIG de Belo Horizonte. Trabalhei lá durante 5 anos, com a equipe do Dr. Leão, e foi fantástico. A doutora Érica explanou maravilhosamente bem a palestra, falando praticamente tudo de queimado. Eu queria fazer um fechamento dizendo o seguinte: a queimadura é a 4ª causa de morte em adolescentes até 14 anos de vida. A queimadura das vias aéreas ela é responsável por 77% da mortalidade dos pacientes queimados, ou seja, só de ter queimadura de via aérea, o paciente já é considerado gravíssimo. E o que a gente vê de tão complexo na queimadura? Ela precisa de um atendimento multidisciplinar. Eu, como cirurgiã plástica sozinha, não consigo atender esse paciente. O clínico sozinho não consegue atender esse paciente. Precisa de médicos, de uma enfermagem bem treinada, de uma equipe de fisioterapeuta bem treinada para esse tipo de paciente, que é um paciente completamente diferente, e precisa também de psicólogos. Eu, como trabalhei nesse centro de queimados, eu vi pacientes gravíssimos saindo e tendo alta, e dentro de um mês cometendo suicídio. Por quê? Porque eles ficaram tão diferentes que a própria família não os reconhecia. E eles não suportaram a dor do não reconhecimento, de não se reconhecerem e dos filhos não o reconhecerem. Então, são pacientes muito complexos, que precisam de um cuidado em todos os âmbitos. E o que a gente vê, o melhor tratamento do queimado é a prevenção. Então, é muito importante que se faça campanhas de prevenção para que esse paciente chegue menos pacientes possíveis
aos centros de unidade de terapia de queimado, porque são pacientes geralmente muito graves. Eu acho que era isso que eu queria complementar e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida que eu tenha conhecimento. Doutora Ana Célia, muitíssimo obrigada. A sua visão como cirurgiã plástica, sobretudo, né, que foi uma paciente, então, muito enriquece o nosso evento e contribui muito para o conhecimento de todos nós, né? E abro, então, muito obrigada, e abro para os alunos, né, para perguntas, professor Camilo, meu parceiro, meu colega de departamento. Bom, eu tenho uma pergunta, assim, eu ia perguntar justamente dessa questão, né, psicológica. Como que é no HU, doutora Érica? Tem uma equipe de psicólogos específicas para o CTQ? Como que é essa dinâmica lá? Porque eu imaginei, né, que muitos pacientes ficassem né, com essa condição. Uhum. Lá no CTQ, a gente tem psicólogo, nutricionista, era para ter, agora com o Covid, raptaram a nossa Nutri para levar para outro canto. Mas a gente tem os intensivistas, né, a gente tem diarista da terapia intensiva, eu sou plantonista, então outros plantonistas, cirurgiões plásticos, fisioterapias, que a doutora falou, a nossa fisioterapia está, assim, muito afinada, eles são muito dedicados, tem até ambulatório já de fisioterapia, para o paciente que já teve alta e está em retorno, e a gente tem a psicóloga, né, que fica de retaguarda para a gente, e assistente social. Então, quanto a isso, a gente está, assim, relativamente bem servido, né, mas isso que a Ana Célia falou é importantíssimo, né, porque principalmente no paciente que se auto-infligiu e não morreu, né, esse que já tinha uma tentativa de autoextermínio, esses pacientes, aí a psiquiatria nos ajuda, porque o paciente tem que ser medicado, né, não dá para liberar um paciente desse embora para casa, para ele, né, se ele não conseguiu morrer queimado, ele vai tentar de outra forma. Então, a gente tem, assim, um suporte, sim, com o pessoal da psicologia e da psiquiatria. Existe, sim. E a gente pega casos dificílimos. Por exemplo, eu peguei o caso de uma pessoa que estava levando uns fogos de artifício para comemorar um jogo que tinha vencido, e os filhos estavam atrás, em cima dos fogos. E um filho saiu correndo para poder pegar e não conseguiu pegar o caminhão. E nisso ele bateu. Quando ele bateu, explodiu os fogos. Quando explodiu os fogos, queimou todo mundo. E aí todo mundo foi para a unidade de terapia intensiva de queimados. E eram 5 da família, 4 morreram. E esse que sobreviveu estava gravíssimo. E ele perguntava pela família. E a gente não podia falar, porque já estava com a situação difícil, né? E aí entra a psicóloga, né, para poder segurar esse paciente para que ele melhore, para depois contar. Também queimadura de face. Muitos pacientes pedem para ver a face, está com a face toda queimada. É muito complexo. Aí a psicologia tem que entrar pesado para ajudar, porque é muito difícil mesmo lidar com esses pacientes. Entendi. Porque assim, a gente pegou, né, o nosso caso para estudo aqui da Liga, foi de um paciente que tentou o suicídio, né, através do querosene, né? Então, assim, foi um caso que a gente pegou para estudo aqui da nossa liga bem delicado, mas que a gente achou pertinente nós estudarmos e questionarmos sobre, para que a gente possa estar lidando da melhor forma possível, né, com essas situações que, infelizmente, a gente acaba acontecendo. Eu vou aguardar aqui. Pedro, tem alguma pergunta lá no chat do YouTube? Que é o nosso monitor. Só um momento. Em relação eu vou dar uma olhada, Cami. Só um segundinho. Em relação ao querosene, ele é 150 vezes mais tóxico via inalatório do que digestivo. Então, esse paciente que a doutora Alda me enviou também, eu estava vendo que ele tanto ingeriu o querosene quanto ele inalou o querosene.
E via inalação, e pela clínica dele, parece que ele teve um choque geral, tanto uma falência hepática, como uma falência respiratória e também renal. Com desse querosene, né? Se transformou em fogo, em queimadura de via aérea. Então é um caso gravíssimo mesmo. Tanto que ele ficou com anúria, ele teve anúria o tempo inteiro, né? Ô, Cami, a gente tem uma pergunta no YouTube, tá? Posso ler? Pode repassar aqui, por favor, Pedro. É da Lei Natália da Silva. Ela fala, doutora, como fica o tratamento dos pacientes em hospitais que não possuem UTQ? Esse tratamento específico é realizado? Então, a Ana Célia pode me complementar. O que a gente passa na nossa realidade é o seguinte: no Paraná, a gente tem 2 CTQs, né? A gente tem em Londrina e tem em Curitiba, que é o do Hospital Evangélico. Acho que é o Evangélico, não sei se eu estou me confundindo agora, que faz tempo que eu cheguei a visitar esse serviço, tá? Mas assim, um CTQ igual ao nosso só tem, por enquanto, de Londrina. Quando a gente tem um evento grave, que o paciente está lá numa cidadezinha e não consegue ser encaminhado para o CTQ, porque às vezes não tem vaga, nós temos 16 leitos, 6 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria. É uma situação bem complicada, porque ele não vai receber um tratamento específico, às vezes na cidade que ele se encontra, tem lá um cirurgião plástico que vai se esforçando para fazer um desbridamento, leva para o centro cirúrgico, né, vai fazendo o que dá, curativo e tal, mas é bem ruim quando um paciente, por exemplo, ficou entubado numa cidadezinha lá que tinha um respirador tal, tem uma queimadura de 30%, 40%, e fica esperando na fila para conseguir vir para Londrina. Ele vai conseguir vir para Londrina quando, tipo, ou algum paciente nosso falecer, ou algum paciente nosso ter alta, né? E quando esses pacientes chegam para a gente, que foram conduzidos por profissionais que não têm experiência com queimado, ele chega muito grave, muito grave. A gente sofre demais ao receber um paciente que vem do outro serviço, que não teve um atendimento adequado, sabe? E essa situação porque ele entra na central de leitos, e a central de leitos regula os leitos que são disponíveis no Paraná, todos eles, os que tem lá em Curitiba e o que tem aqui. E quando ele não consegue vir para a gente, ele chega para a gente muito, muito grave mesmo. A doutora Ana Célia, acho que tem. Só complementando o seguinte, o paciente queimado é um paciente diferente. Ele é diferente de todos os pacientes que a gente conhece. Primeiro, porque ele precisa de um atendimento multidisciplinar. Segundo, porque se ele tiver uma queimadura só cutânea, ele perdeu a camada de proteção. Então, ele perdeu a barreira de proteção. Então, o que mata o queimado? Infecção. Além do problema respiratório e falências, a infecção mata muito esse paciente. E ele tem uma clínica muito diferente de infecção do que outros pacientes. Quando o paciente queimado é tratado adequadamente, o clínico, o intensivista, ele já está ligado com os exames que ele pede, então ele consegue detectar precocemente esse tipo de infecção e entrar com antibióticos adequados. E o que não acontece, por exemplo, quando o paciente não é tratado por quem está acostumado. Então, o próprio clínico que trata outros pacientes, ele, para tratar o queimado, ele tem que ter um estudo diferente, ele tem que ter um treinamento diferente, porque a clínica no queimado é muito soberana e muito diferente de tudo. Se ele tiver uma infecção aérea, então, aí o negócio complica mais ainda. Por quê? Se ele queimou a via aérea, ele tem que fazer broncoscopia, ele tem que fazer lavagem, ele tem que fazer limpeza. Então, é algo, precisa até do pessoal da torácica, então é algo muito mais complexo ainda. Dá para tratar? Casos leves até dá. Mas o paciente, assim, se ele não for adequadamente tratado, ele pode evoluir, por exemplo, uma queimadura de 2º grau para 3º com infecção, pode piorar essas queimaduras de 1º para 2º, de 2º para 3º, porque a infecção também ela aprofunda o grau de queimadura. Então, é um paciente que vai piorar e tem mais chance de ir a óbito. Então, o ideal é que um paciente queimado seja tratado na unidade de queimado, porque a clínica dele e todo o manejo desse paciente é completamente diferente do que um paciente com outros tipos de doenças. Claro que se não tiver vaga, aí não tem jeito, né? Mas o ideal é que ele seja tratado na unidade de terapia de queimados, porque é bem diferente.
Entendido. E, assim, na opinião de vocês, vocês acham que nós estamos avançando no quesito de tecnologia para tratar o queimado aqui no Brasil, conforme o passar do tempo? Ou como que vocês veem o nosso avanço tecnológico atualmente? Eu acho que, em relação à tecnologia, o Brasil ainda anda a passos lerdos, não largos, né? Lerdos. Eu acho que o Brasil tem uma matéria-prima maravilhosa. Nós, profissionais brasileiros, eu vejo isso comparando com todas as outras áreas. O Brasil, o brasileiro é muito criativo, a gente faz coisas assim inimagináveis. A gente pensa fora da caixinha, ó, nós temos um cirurgião em Londrina, gente com super bonder no coração, onde isso ia fazer no resto do mundo? Nunca. Então, nós somos realmente, a gente consegue fazer várias coisas, mas em termos de tecnologia, o Brasil ainda precisa melhorar muito, porque tecnologia exige muito dinheiro, né, e investimento. E, infelizmente, ainda mais agora com essa era do Covid, eu acho que os investimentos, eu não sei, a doutora Érica pode falar melhor que eu, mas na ala de queimado deve estar bem, bem escassa. A gente tinha... Bem, né, doutora Érica? Ó, cada banho do paciente é uma fortuna. O que ele usa de medicamento venoso, o que ele usa de cremes e pomadas, o que ele usa de atadura, de gaze, o que ele despende um anestesista para ele todo dia, e esse curativo tem que ser feito. O ideal seria de 12 em 12 horas, mas o paciente, né, financeiramente fica inviável, que o paciente também fica inviável. Mas fazendo isso 24 horas durante 2 meses, pensa, todos os pacientes, é um custo, a unidade de UTQ é um custo bem alto. E, né, então é complexo. A gente, antes do Covid, eu acho que a gente estava até relativamente, vamos dizer assim, bem servido de alguns curativos tecnológicos, né? E com algumas indicações para alguns casos. Mas o que acontece? Com o Covid, mudou muito, né, o foco, né? Porque daí, até a questão assim, continua queimando, gente, por incrível que pareça, né, ficamos, todo aquele tempo que a gente ficou restrito dentro de casa, tal, as pessoas fizeram um churrasco adoidado, que foi de acidente com churrasqueira, aquela churrasqueira movida a álcool, né, que é no oeste do Paraná, é muito frequente fazer churrasco em cima de uma churrasqueira movida a álcool, né, eles botam álcool ali no lugar, pensa que acabou, vai reabastecer e explode. Então, a gente tinha, assim, uma certa quantidade de curativos tecnológicos que evita do paciente ter que ficar indo para o banho todo dia. Quando você bota um tecnológico, né, um curativo de prata nanocristalina, enfim, eu não sei exatamente as indicações, porque eu não sou cirurgiã, mas a gente sabe que quando você coloca, o paciente fica 4, 5 dias, às vezes que não precisa mexer naquilo, não precisa dar banho de novo na pessoa, e o curativo está fazendo ali um tratamento antimicrobiano, enfim. Mas agora tá meio escasso mesmo. Tá meio escasso. A gente não falta, assim, o banho tradicional, o curativo tradicional, né? Mas é o que a doutora Ana Célia falou, é caríssimo. O paciente queimado, eu falo assim, ó, um paciente desse custa mais de R$1 milhão e morre. Exatamente. Muitos, né? Entendi. Nós temos uma pergunta aqui da Natália Palermo. Aproveitando o assunto de tecnologia, gostaria de saber da doutora Érica e da doutora Ana Célia o que elas acham do uso de curativos de celulose bacteriana para o tratamento de queimaduras. Eu não conheço. Não sei o que falar, não desconheço esse curativo. Na realidade, eu estou um tempo sem tratar queimados, né? Desde que eu vim para Londrina, eu não trato mais queimados. E surgiram muitos curativos maravilhosos por aí, inclusive até com curativos que se fazem em área de 3º grau e não precisa enxertar, que não fica com retração boa, que não fica com retração ruim, que fica uma área bem interessante, mas porém com áreas pequenas. Desculpa, porém com áreas pequenas. Mas eu não conheço esse curativo, porque provavelmente eu não estou na área, né, há um tempo, então esses curativos mais novos realmente eu não conheço. Entendido. Bom, pessoal, eu creio que a gente não tenha mais perguntas até o momento. Eu tenho, Camila. Opa, desculpa.
Tranquilo. Doutora Érica, boa noite. Ana Célia, boa noite. Parabéns pelas palestras, pelas falas. Obrigado aí por compartilhar esse conhecimento na área de queimados conosco. E uma dúvida que eu fiquei ouvindo vocês duas falarem foi que a gente que é leigo, né, a gente que é fora dessa especialidade, a gente fica imaginando somente as queimaduras de pele, queimaduras externas, né? A Ana Célia já deu uma outro exemplo, né? Queimadura respiratória também pode acontecer. Eu fiquei pensando nas queimaduras de trato gastrointestinal, queimaduras de esôfago, né? Na ingestão de produtos, né, que podem levar a essas lesões esofágicas. Acontece isso mesmo? Vocês chegaram a atender pacientes assim? Existe alguma intervenção específica diferente dessas queimaduras de pele? Por exemplo, exames de imagem, endoscopia, faz ou não faz? Se faz, quanto tempo? Existe algo sobre isso? Nossa, essas queimaduras são uma tragédia. Geralmente é por tentativa de suicídio ou em criança, né? Criança que tem aquela. Quem tem criança, a gente tem que colocar tudo para cima, não pode deixar nada para baixo, tudo, porque criança. E outra coisa, é perigosíssimo guardar esses produtos em, por exemplo, PET de Coca-Cola, que isso acontece, e a criança acha que a Coca-Cola vai e toma, e é uma tragédia. Eu já atendi vários pacientes com queimadura de soda cáustica por tentativa de suicídio e que saíram bem, mas tiveram que ficar anos fazendo dilatação esofágica, que é super traumático, porque faz uma estenose e a paciente não consegue comer. Então assim, é dramático, é dramático. O tratamento é triste, assim, é dramático, porque você não enxerga, mas está lá, tudo lesado e é bem complexo mesmo. Tem que esperar um tempo para fazer endoscopia, não pode provocar vômito, que você volta lesando tudo de novo. Então é bem complexo, bem complexo. É que eu me recordo, a gente teve, assim, felizmente a gente teve poucos casos, né, de ingesta com tentativa de autoextermínio mesmo. Criança pequena, eu não me lembro da gente ter pego, né, por ingestão acidental. Mas esses pacientes que tentaram autoextermínio com soda, coisa e tal, tem essa questão. Às vezes tem que fazer gastrostomia, né, Ana? Para alimentar, e aí esperar a evolução, né? Porque vai fazer uma fibrose esofágica violenta, né? Se eu não me engano, a gente teve 1 ou 2 casos. Se eu não me engano, os 2 vieram a óbito. O negócio foi bem agressivo, e eu lembro quando eu fiz cirurgia geral que a gente tinha o povo sequelado, que aí vinha de vez em quando só fazer dilatação esofágica, porque tinha ficado com estenose, mas esse povo tem uma vida trágica, um sofrimento infinito, né? Sofrimento até morrer, porque é uma tragédia, se ela se dilata, depois volta, ela é uma coisa que volta, regride, né? Regride, tem que estar sempre fazendo dilatação e é muito sofrido. É muito sofrido. Gente, mais alguma pergunta? Uhum. Olha, o SUS oferece, sim, nos centros de unidade de terapia de queimado, o tratamento, com certeza. E o enxerto, a gente faz o seguinte, a gente sempre faz enxerto em áreas de terceiro grau, principalmente em áreas nobres, a gente faz precocemente, que é pescoço, mãos, áreas de grandes articulações, para evitar os problemas futuros, né? Agora, reconstrução, assim, de retalho, a gente não costuma usar. Porém, por exemplo, em queimaduras elétricas, onde a gente tem que fazer amputação de membro quase que imediatamente, para evitar a falência renal por conta da desculpa, da lesão muscular, aí pode ser que mais para frente você precise fazer um retalho para cobrir a região. Mas o SUS oferece, sim. Eu, quando eu trabalhei com queimada, eu trabalhei só pelo SUS, eu não fiz nada particular, nem eu fiquei 5 anos só no SUS e foi um trabalho fantástico. E o paciente que precisa de enxerto, ele já sai enxertado. A não ser que ele tenha retração, né? Aquela retração por exemplo, pescoço, aí depois ele tem que voltar para a unidade de cirurgia plástica
para fazer esses enxertos e as etoplastias, né, que são cirurgias para fazer o alongamento. Por causa do choque. O paciente ele perde muito líquido, e aí como você vê que o paciente ele está bem hidratado? Pelo débito urinário. Quando ele tem uma queimadura extensa, ele perde muito líquido para o extravascular, porque o que acontece? Dentro dos vasos abrem túneis que sai essa água, e aí ele perde essa água para o interstício e também pela área queimada. E aí o organismo faz o quê? Ele deixa de urinar, e aí ele faz anúria. Por isso que precisa hidratar, para evitar a falência renal. Eram só essas que estavam faltando? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, gente? Bom, gente, então, assim, gostaria de agradecer imensamente a doutora Ana Célia, a doutora Érica, que aceitaram o nosso convite. Agradecer aos nossos professores das ligas, professora Audrey, professora Mirella, professor Camilo, professora Edmarla, professora Graziella. Agradecer todos os presentes, todos os inscritos, né, que se interessaram pelo assunto, vieram até a nossa palestra, que estão aí no YouTube com a gente. Agradeço a todos. E agora eu passo a palavra para a professora Audrey. Obrigada, Camila. Eu também quero agradecer a doutora Érica, a doutora Ana Célia, e aproveito o momento para expressar o meu profundo agradecimento pela brilhante palestra, pela discussão, o que muito contribuiu com todo o nosso conhecimento. Inclusive o meu, que sou, né, mais da área da cosmetologia, então foi foi maravilhoso. Além disso, então, foi fonte inspiradora para todos nós, inclusive os nossos alunos que estão assistindo. O trabalho de vocês é dignificante, porque salva vidas, traz autoestima para as pessoas, e isso não tem preço, é muito gratificante. Então, parabéns por serem excelentes profissionais e realmente fontes inspiradoras. Agradeço também toda a equipe da LACO, da LAFAC, que não mediram esforços para esse evento. Agradeço ao professor Camilo, que está aqui presente na sala, e muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. A palavra-chave, já estava quase esquecendo já, o formulário de presença, né, tá aí no YouTube, eu também mandei aqui no chat do Google Meet. A nossa palavra-chave é multidisciplinar, tá bom? Então, eu gostaria de encerrar hoje o nosso ciclo de estudos. Parabéns a todos, as nossas palestrantes, nossos professores, toda a comissão organizadora. Muito obrigada a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Muito obrigado pela palestra.